Os dinossauros de pescoço longo, como o titanossauro, são os maiores animais terrestres conhecidos. E os pesquisadores dizem que o fóssil possui cerca ali de 70 milhões de anos. É muito comum, minha gente, que a gente discuta na mídia essa palavra milhões e milhões de anos para se referir a algum achado paleontológico. Mas será que realmente são milhões de anos? Essa é uma dúvida que muitas vezes a gente tem, principalmente para quem crê que a vida foi criada ali há milhares de anos e não há milhões de anos. E para tirar essa dúvida agora, eu converso com Márcio Freiberg, que é doutor em Educação em Ciências e Matemática e vai nos dar mais informações agora. E aí, Márcio, é milhões, são milhões ou milhares de anos afinal? Boa noite. Boa noite, Tarsi. Boa noite a todos os amigos da Novo Tempo. Essa é uma questão fantástica e bastante interessante. Para que se possa ter uma noção de como que isso ocorre, como que o modelo de datação pode ser referendado, desde o início do século XVII se usava a datação relativa. Ela ainda é usada, que compara as camadas geológicas em que o fóssil está presente e todos os animais em outras camadas que também possam estar presentes. Isso é um problema sério, sempre foi uma discussão. Por quê? Porque essas camadas geológicas, elas não mostram sinais de erosão ao longo de milhões de anos. Isso sempre foi um fator complicante. Bom, logo depois, né, lá no início do século XX, está sendo usada a chamada datação absoluta, que usa os elementos químicos que estão presentes lá no local onde o fóssil vai ser recolhido, como o famoso carbono 14, tenho certeza que muitos ouvintes e espectadores podem lembrar desse dado, né? Mas o potássio e o urânio são elementos usados para isso. Mas esses elementos também apresentam problemas, porque várias amostras que foram enviadas a laboratórios diferentes deram datações completamente distintas. Então, não faz sentido falar em milhões de anos, quando, na verdade, na atualidade, nós já temos o registro de tecidos moles em fósseis de dinossauro. Lembrando que tecido mole não significa carne podre, significa está mais para uma múmia do que para uma carne podre, né? Uma múmia. Mas mesmo assim, nós temos evidências de que esses materiais foram fossilizados há milhares de anos e não milhões de anos. Certo. Então, aproveitando aí que eu comentei na notícia sobre o achado de um fóssil de dinossauro, né, o titanossauro, eu acho que essa é uma dúvida também, porque a gente pode falar em milhares de anos, mas como que a gente consegue colocar o dinossauro e essa questão de milhares de anos na mesma equação? Faz sentido? Na visão criacionista, o que se sabe sobre a existência dos dinossauros? Bom, não tem como negá-los. Existem mais de 230 tipos de dinossauros já descobertos pelo mundo. Você pode visitar qualquer museu à vontade. Você pode visitar, inclusive, os museus das escolas adventistas, que muitos deles já possuem espécimes fósseis, onde você pode tocar, pegar na mão ali. Então, é inegável a presença deles. Foram animais que viveram em seu período de tempo, logo após ali a saída do Éden, por exemplo, né? E é importante lembrar ao leitor que Gênesis 1 faz menção à construção de algo antes da terraformação. Por quê? Porque o Espírito de Deus parava por sobre as águas muito antes do primeiro dia. Exatamente esse momento já mostra que os elementos que formam o solo que nós pisamos parecem ser antigos. E os seres vivos, sim, esses foram mineralizados. Então, quando eu acho um osso de dinossauro, ele não é osso, ele é uma pedra. E eu estou datando os minerais que estão presentes ali. Quando eu falo de dinossauro, é importante lembrar o seguinte: eles viviam em áreas completamente distintas do ser humano. Por exemplo, hoje, nós não vivemos com o leão, nós não vivemos com o tigre. Cada um deles vive numa região distinta da Terra, separada dos espécimes humanos. Então, quando eu falo de dinossauro, eu consigo pensar que esses seres viviam em regiões com os seres humanos também presentes nele. Preciso lembrar também que o ser humano devia ter um vigor físico, um tamanho físico, uma estatura completamente distinta do ser humano moderno. Isso já faz toda a diferença quando eu penso em ambiente no qual esses dois seres, tanto o ser humano quanto o dinossauro, eles viveram. O criacionista consegue enxergar exatamente esse ponto quando faz suas análises. Quando eu descubro que as camadas geológicas não apresentam erosão justificando milhões de anos, e quando eu percebo um paleozoneamento, ou seja, um jeito de viver
do passado que me caracteriza ambientes completamente distintos para dinossauros, especialmente os carnívoros, que eram bem poucos, né? Nós vamos ter muitos dinossauros herbívoros, comedores de erva, né? E enquanto que os seres humanos poderiam estar habitando outras regiões bastante distintas. Muito esclarecedor. Muito obrigada, viu, por aí esclarecer, porque então foi achado realmente essa ossada aí, esse fóssil de Sim. titanossauro, porém não há milhões de anos, mas há milhares de anos que ele existiu, é isso. É isso, as evidências mostram que até o próprio achado já denuncia que não há nenhum tipo de erosão, não há nenhum tipo de evento que pudesse esfarelar o osso. Ou seja, você tem um evento que mostra que a água foi depositando os sedimentos em cima, de tal forma que fica uma linha reta. E o nosso amigo pode consultar qualquer imagem no Google que vai mostrar exatamente isso. Que legal, esclarecedor. Muito obrigada, Márcio. Eu que agradeço. Tchau, tchau.